programa Em Discussão Especial Direito da Infância Século XXI vai falar hoje sobre crianças refugiadas. Para essa conversa, eu recebo Irineia Maria Senise, que é advogada e também doutora em Direito do Estado pela USP. Tudo bem? Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, doutora, eu tenho aqui uma informação do Comitê Nacional de Refugiados que hoje o Brasil tem cerca de 4.500 refugiados reconhecidos, de 79 nacionalidades. Qual a situação das crianças dentro de todo esse contexto, então, do refúgio? A questão do refúgio é bastante interessante do ponto de vista do direito internacional, do direito do Estado, do direito constitucional, enfim, dessa parte do direito público, porque é uma questão de direito humanitário, muito mais que uma questão de direito internacional propriamente dito, estrito sensu. Os refugiados se encontram em uma situação de fragilidade. Então, o Instituto do Refúgio remonta à antiguidade. Aos poucos, ao longo da história, percebeu-se que há populações, há pessoas, indivíduos e mesmo coletividades que são rechaçados dos seus países de origem, ou eles precisam fugir por algum motivo, por uma questão política, por uma questão de guerra, uma questão de alguma calamidade. Então, eles acabam saindo dos seus países de origem e sem ter para onde ir. E ao longo dos anos, durante a construção toda, principalmente de institutos de direito internacional, essa proteção foi sendo elaborada, criada e instituída através de vários tratados internacionais, convenções internacionais, principalmente de lavra da ONU. Então, nós temos várias convenções dos refugiados, entre elas uma convenção específica a respeito de direitos das crianças. E, dentre elas, a gente pode notar os direitos que as crianças têm. Não propriamente só a criança pelo fato de ela ser refugiada, mas considerada como um ser em desenvolvimento, né? Paralelamente a isso, se a gente pensar na questão da criança, do ponto de vista brasileiro, nós vamos focar no ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai exatamente criar uma série de proteções a esse ser em desenvolvimento. E exatamente por conta disso, é um ser vulnerável, né? Então, se a gente fizer a combinação de ambos, o que a gente pode concluir? Que a criança tem uma série de garantias que, para que ela tenha um desenvolvimento completo e integral, desde o seu nascimento até a idade adulta. Então, ela passa pelas fases todas da meninice, chega na adolescência, e para que ela tenha um desenvolvimento integral, esse estatuto, por exemplo, é uma das medidas para a proteção integral dessa criança. Se a gente analisar essa questão do ECA focalizada nas crianças filhas de refugiados e pensando mais ainda, crianças que vêm com essas suas, ou melhor, famílias que vêm para o Brasil e as mães grávidas dão à luz aqui no Brasil. Essas crianças são o quê? Brasileiras, apesar de elas terem uma origem venezuelana. Então, essas crianças estariam como? Estariam sob a proteção não só das leis internacionais de refúgio, mas também da nossa legislação pátria com enfoque ao ECA. Então, quando a gente pensa na situação das crianças refugiadas, principalmente voltada nessa questão dos venezuelanos, é de se questionar como que essas crianças vão ter uma proteção do Estado brasileiro. Será que elas têm direito, elas não têm direito? Questiona-se muito a situação dessas pessoas que, infelizmente, estão tendo que deixar a sua pátria para buscar outras regiões para motivo de sobrevivência. Mas no caso do ECA, ele contempla as crianças? Em geral. Em geral, então, independente da nacionalidade, e mora no Brasil, tem essa cobertura. O ECA dá uma proteção à criança. Ele não fala especificamente à criança brasileira, ou seja, a criança que está em território nacional, na minha opinião, tem que ser atingida por essa proteção estatal. Da mesma forma como existem proteções de outras naturezas, por exemplo, se um estrangeiro vem para o Brasil, passa mal e vai procurar o SUS,
ou não pode haver uma recusa de atendimento, justamente por ele ser estrangeiro, porque esse sistema é universal, ele vai contemplar a ajuda, atendimento médico para todas as pessoas, não importa se sejam nacionais ou estrangeiras. Se a gente fizer uma analogia, a mesma coisa, o ECA é Estatuto da Criança e do Adolescente. Criança em situação de risco ou não. E no caso, se a criança é brasileira ou se a criança é estrangeira, a meu ver, não há diferenciação porque é criança. Né? Um ser que tem, principalmente sendo analisado desse ponto de vista das proteções internacionais cada vez mais frequentes, cada vez mais divulgadas, né, no meio jurídico, quer dizer, antigamente a legislação era muito nacional, então restrita às fronteiras. Hoje não, com a globalização principalmente, cada vez mais há essa importância e desenvolvimento das regras internacionais de proteção globalizada. Então, no caso, o fato dessas crianças estarem no Brasil, independentemente de elas serem nacionais ou não, elas acabam se sujeitando a uma proteção do Estado brasileiro, que acaba tendo que cumprir com regras de direito internacional que prevêem essa situação de acolhida a pessoas que estão em situação de risco. Até a criança, né, coberta pelo ECA, ela tem direito à saúde, à educação. Como fica, então, o caso dessas crianças? Elas têm direito. Isso, elas conseguem, elas acessam, então, a rede de saúde, elas conseguem entrar numa escola? Como funciona? Antes de mais nada, a gente precisaria analisar a questão do refugiado em si. Como é a situação dele aqui no Brasil? É legal? Não é? Será que é possível de se manter essas pessoas aqui? Por quanto tempo? Porque todas essas são regras que vão influir na situação das crianças propriamente. Então, os refugiados entram no Brasil numa situação de esses específicos. Eles são um problema basicamente econômico. Né? Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de ir a Boa Vista, visitar os acampamentos todos, os abrigos todos em que essas pessoas estão, e realmente... Especificamente dos venezuelanos. Dos venezuelanos, né? Sim, dos venezuelanos. Eles estão numa situação muitos de desespero, porque eles não têm recursos para sobreviver, e eles vivem de ajuda local, né? Não só do estado de Roraima, mas principalmente também de doações capitaneadas também pela Igreja Católica principalmente, e organismos internacionais como a Acnur, e todos estão num esforço conjunto para atender essa população que chega sem ter o que comer. Então, o principal objetivo inicial seria esse: acolhida para para necessidades básicas iniciais, ou seja, alimentação, uma tentativa de conseguir abrigo e de trabalho para essas pessoas. Portanto, a acolhida dos pais e das famílias, que vêm com muitas crianças. Realmente, a população infantil é bastante significativa. Então, as crianças vêm com seus pais e elas ficam nos abrigos, basicamente tendo que sobreviver com o que lhes é doado. A partir desse momento que eles são acolhidos, há todo um programa que está sendo desenvolvido para internalização dessas pessoas, para que elas possam, para os que querem, né? Muitos não querem. Muitos querem permanecer na fronteira justamente para poder ter acesso de volta à Venezuela, onde estão outros membros da família, inclusive filhos. Várias famílias com as quais eu conversei, eles disseram: olha, nós não queremos outras cidades. Regularizar até? Não é nem questão de regularizar. Mas sair da cidade eles não querem sair mesmo da região, principalmente Boa Vista, de Roraima. Por quê? Porque eles são próximos da fronteira e a intenção deles é conseguir algum dinheiro, alguma forma de sobrevivência para voltar para o seu país, ajudar os seus familiares, e mesmo porque as famílias estão meio divididas. Às vezes a mãe está aqui com um dos filhos, o pai continua lá com outros filhos, ou o casal continua aqui com alguns filhos e os outros estão com avós, enfim. Então a gente percebe que o elo não pode ser quebrado, e eles não querem que isso seja quebrado. E isso é um dos direitos, por exemplo, que o ECA contempla, de haver uma convivência familiar. Então, nós não podemos adotar, por exemplo, em primeiro lugar, eu acho que tem que haver uma acolhida dessas pessoas, porque é um direito humanitário.
que não pode ser recusado, mesmo porque o Brasil é signatário de vários tratados internacionais nesse mesmo sentido. Temos na própria Constituição Federal uma determinação de que somos abertos a ações humanitárias e que obedientes a normas internacionais, obedientes no sentido de sermos de acordo com a acolhida de tratados que somos signatários. E, além disso, a questão da criança tem que ser analisada com bastante critério, né? Então, não é simplesmente deixar que essas pessoas cheguem à fronteira e não possam entrar. O fechamento puro e simples das fronteiras não é uma medida aconselhável do ponto de vista jurídico por conta de toda essa legislação existente e também da natureza humanitária da situação. Por outro lado, o simples acolher essas pessoas sem que haja um tratamento especial, uma estrutura de acolhida, porque não basta simplesmente receber essas pessoas e não ter onde acolhê-las, não ter alimentação para nenhuma delas, não haver nenhuma perspectiva de trabalho para nenhuma delas. Então, realmente é uma situação bastante delicada e que ficou patente que o Estado de Roraima, por si só, não tem condições de arcar. Então, é necessário, então, políticas públicas? Com certeza. Quais, por exemplo? Basicamente, do governo federal deveria haver um pouco mais de incentivos e de recursos propriamente para que essas pessoas pudessem se manter num primeiro momento. A questão de abertura de frentes de trabalho também seria algo extremamente necessário. E uma triagem, a meu ver, das pessoas que querem vir para o sul, sudeste e outras regiões do país. Já tem havido vários aviões, alguns aviões aqui para São Paulo, para o Mato Grosso do Sul e outras regiões, Santa Catarina. E talvez outros estados também pudessem se prontificar, temos vagas, podemos acolher. Aqui em São Paulo há alguns centros de apoio. Eu até visitei ali na Baixada do Glicério, existe uma comunidade toda católica que acolhe imigrantes, aí não só que são os venezuelanos, mas de várias nacionalidades. E eles aceitam doações, por exemplo, pessoas que estejam dispostas a ajudar, e também não só doações em víveres, em vestimentas, mas postos de trabalho em empresas, por exemplo. Então, há várias... eu conversei com o padre que é responsável pela obra, ele disse que várias empresas, muitas vezes, oferecem postos de trabalho. Então, talvez isso fosse uma sugestão para que outras entidades também pudessem se colocar à disposição para receber essas pessoas. Então, a partir do momento em que elas tivessem uma perspectiva de futuro, talvez essa situação lá em Roraima se amainasse, porque obviamente que há conflitos, né? Ninguém gosta de que a sua região seja simplesmente tem a sua população dobrada, triplicada de uma hora para outra e que não haja estrutura nenhuma para isso. Então não há necessidade a meu ver, de se manter essas pessoas só numa determinada região, no caso Roraima, em que já está havendo muitos conflitos e até de morte. Agora, eu penso que uma triagem para saber quais são as pessoas que de fato têm interesse, principalmente entre os jovens, para interiorizarem para matéria de trabalho. E essas pessoas são facilmente absorvidas pelo mercado de trabalho aqui no Brasil, porque não é um número excessivo. Se a gente fizer uma comparação entre os venezuelanos que vêm para o Brasil e os que estão indo para outros países, como a Bolívia, por exemplo, a diferença é brutal. Se nós temos aqui 60 mil, na Bolívia 600 mil. Então, e os venezuelanos também estão procurando outros países, quer dizer, não é uma questão de vir só para o Brasil, eles estão procurando outros países. Então, uma população de 60 mil pessoas, para um país como o nosso, realmente não é algo de extrema dificuldade de haver colocação. E para aquelas pessoas que estão mais na fronteira e não querem deixar a sua posição justamente por conta dos familiares, outras soluções poderiam ser encontradas localmente também. A gente sabe que existe a questão, né, do trabalho, né, desses
refugiados, porém, quando a gente pensa nas crianças, muitos não conseguem até trabalhar, porque vão deixar essas crianças com quem? Exato. Se eles estão vivendo na rua, muitas vezes, né, dentro de barracas, como a gente já viu imagens disso, a criança vai ficar onde, né? E vai trabalhar de que maneira? Então, haveria uma necessidade também desse cuidado, onde essa criança vai ficar, com quem vai ficar, a creche recebe essa criança, a documentação que eles têm é uma documentação aceitável? Quanto à documentação, há uma política interna lá em Roraima para que essas pessoas obtenham a documentação necessária. E só uma crítica que existe é que eles têm que pagar por certos documentos e que realmente eles não têm. R$ 15 para tirar um documento, R$ 10 para tirar foto. Então, as próprias comunidades que estão auxiliando estão subvencionando essa tirada de documentos, né? Então, novamente, eu comento a respeito das entidades religiosas, com enfoque à Igreja Católica, eles estão subvencionando esse tipo de iniciativa para que essas pessoas tenham uma documentação básica para poder estar no Brasil. E, ao mesmo tempo, eles oferecem, sim, esse apoio, digamos, enquanto os pais estão trabalhando, eles acolhem essas crianças. Então, há uma espécie de creches, né, que estão atendendo a essas pessoas. O grande problema que são as instituições religiosas e não o poder público. A que eu tenha visto ou tenha tido contato, não me foi passada essa informação de que há uma política estatal nesse sentido. Né? O que eu tenho visto que eu vi na minha visita local, foi das instituições e de iniciativas privadas para que de acolhida para essas pessoas e das crianças também. Não só de estar com essas crianças, mas também medicá-las, aplicar vacinas. Nesse ponto, o Exército Brasileiro está tendo uma atitude, sim, positiva de estar presente, de estar dando esse apoio, mesmo porque com o surto de sarampo, né, que está assolando a região, o Exército Brasileiro está muito presente, sim, nessa atitude, e até conversei com vários oficiais do Exército Brasileiro, como que eles comentavam esse tipo de situação. Então, na verdade, assim, o Brasil, ele cuida, inclusive, né, nessa questão dos refugiados, essa questão das vacinas. A gente sabe que o Brasil havia até erradicado, né, o sarampo, e o sarampo voltou com muita força por conta da vinda, né, de venezuelanos. Eu acho que seria exatamente um dos problemas, né? Quer dizer, que talvez esteja trazendo essa animosidade local com esses refugiados. Quer dizer, sabemos que o povo brasileiro é acolhedor, é solidário, recebe de braços abertos, mesmo porque nós somos um país de imigrantes. Eu ouso dizer até que mesmo os próprios indígenas nossos não são locais. Né? Eles são os autóctones aqui, quem são? Porque eles vieram também, nessas pesquisas de antropologia, é sabido que eles vieram da Ásia, da África, enfim, através do Estreito de Bering. Quer dizer, nem o nosso índio poderia ser considerado como um habitante originário do Brasil, das Américas. Então, quem seria? Logo, se nós não somos donos da terra, não temos essa escritura, né, da terra, então todas as pessoas são acolhidas e são muito bem acolhidas, desde levas e levas de imigrantes. Então somos um país que sabemos acolher o estrangeiro. Agora, o que está havendo, né, em Roraima, basicamente, eu penso que é exatamente um conflito de acomodação. Pessoas que chegam sem perspectiva, o que eles vão encontrar por aqui, porque eles estão num país estranho, muitos não sabem falar português, mas existem entidades locais que estão auxiliando no aprendizado do português, porque é uma das exigências também para se conseguir um bom trabalho, ou pelo menos saber se comunicar com as pessoas. Então, tem a barreira da língua, que não é extremamente difícil, mas tem as suas dificuldades. A questão de conseguir alocar essas pessoas para que elas tenham como andar com as próprias pernas, porque os próprios venezuelanos dizem, eu quero trabalhar,
Eu não quero ficar dependendo para sempre de um auxílio. Eles sentem até vergonha perante os próprios filhos, as próprias crianças, porque eles precisam de doação. E quando no país deles eles tinham profissões, eles eram profissionais liberais, eles eram funcionários, eles eram empregados em empresas. Então, quer dizer, a dificuldade deles de mudar de um país para outro é evidente que não é voluntária. Eles saíram por uma necessidade. Quando se pergunta em entrevistas informais com eles, por que vocês saíram? Por fome. Queremos algo para comer, precisamos dar alimentação para os nossos filhos. E você vendo as crianças, você fica dizendo, como não ajudar essas pessoas? E são muitas crianças, muitas, e todas tendo essa situação de, no momento, uma situação precária, porque como não se sabe nem de fato se os próprios pais vão querer continuar no Brasil ou não, fica complicado de encaminhá-las já para uma escola regular, alguma coisa. Os que têm interesse, sim, já estão sendo encaminhados para isso. Certo. Outros estão numa situação de transição. Será que também eles ficam em Roraima? Será que eles vão para outro estado? Mas a partir do momento que eles se decidirem por isso e houver políticas públicas nesse sentido, eu penso que a inclusão em creches, em escolas regulares, não vai ser problema e acaba sendo direito das crianças, principalmente daquelas que nascem aqui, que são os novos brasileiros, né, de origem venezuelana, mas que são crianças que estão aqui, com todos os direitos de todas as crianças patrícias nossas. Então, a ideia é que o Brasil dê segurança, né, a essas pessoas, a essas crianças. E, em contrapartida, a gente vê imagens de crianças nas ruas, né? Morando nas ruas, vivendo nas ruas, comendo quando há uma doação. Qual o impacto disso? Que a senhora imagina ou tem uma ideia a não longo prazo, mas um certo curto prazo para essas crianças? Como elas, né, o impacto dessa necessidade, dessa falta vai gerar na vida delas? Esse é um problema bastante delicado, porque a criança, nós sabemos, é um ser bastante receptivo e que percebe o meio ambiente, percebe a rejeição, percebe a dificuldade. Então, cobra, sem querer, muitas vezes, de uma situação que ela vivia anteriormente e que agora ela já não está... Até de ter a própria casinha, né? E, de repente, não tem mais nada. Não tem. Por exemplo, esses abrigos são com habitações coletivas. Eu visitei um abrigo em que havia uma espécie de uma experiência de... uma experiência quase socialista, digamos assim, porque era um ambiente, uma casa em que todos os venezuelanos estavam dividindo tudo o que eles recebiam. Então, eles só tinham divisórias em relação aos quartos, mas cozinha em comum, lavanderia em comum, todas as doações que eles recebiam, eles deixavam numa despensa comum. Havia uma espécie de um controle por parte deles mesmos das entradas e saídas, das necessidades. E uma curiosidade, com relação às crianças, eles tinham um cuidado especial com elas, assim, tendo um espaço para que elas brincassem, tentando amenizar essa situação anômala. Né? Então eles enfeitavam com balões, com objetos de decoração dentro das possibilidades deles e colocando a data de aniversário de cada criança. Então isso eu achei muito bonito. Os nomes deles em balõezinhos, assim, para mostrar que cada uma ia ter a sua festinha dentro do possível, né? Com exatamente um doce, uma bala, alguma coisa diferente para comemorar o dia do aniversário de cada um. Então, quer dizer, mesmo numa situação de pobreza, que é o que eles estão vivendo, e de estar vivendo de favor, digamos, num país estrangeiro que eles estão recebendo doações, mesmo nessa situação eles estão preocupados em amenizar esse impacto para as crianças. Agora, obviamente que cada uma vai reagir de uma forma diferente. Então, o que se vê é que há uma tentativa de amenizar esse impacto para as crianças a partir dessas instituições que estão preocupadas em acolhê-los. Porém, nem todos são receptivos e também não tem há limitações de espaço também. Os abrigos têm um número limite para cada um.
E com essa vinda incessante dos venezuelanos para cá, então deveria haver a abertura de novos postos de acolhida, porque esses que não conseguem vagas nos abrigos já estão institucionalizados, realmente eles ficam nas ruas e numa situação bastante deplorável, que vai influir com toda certeza na formação dessas crianças. Dentro de toda a pesquisa que a senhora fez, né, o que chamou mais a atenção em relação às crianças? O que marcou a senhora dentro dessa pesquisa? Alegria. Foi uma coisa bastante curiosa. Todas as crianças muito risonhas, muito alegres, muito... Dentro de toda aquela situação? Dentro daquela situação toda de penúria, eu poderia dizer, elas sorrindo, curiosas com a nossa visita, querendo, muitas delas já falando português, tentando serem gentis, até oferecendo algum mimo, sabe? Então, no sentido de serem bastante... querendo dar alguma coisa em troca. Então, pelo carinho que elas estão recebendo, elas querendo dar algo em troca. Então, isso foi realmente uma coisa que me chamou bastante atenção. O carinho e a sensibilidade delas. E também, claro, a gratidão dos pais pelas doações que chegam, pela ajuda, todos eles bastante, todos com os quais eu conversei, todos muito gratos ao brasileiro, todos muito gratos à acolhida que eles estavam tendo e dizendo, olha, nós não temos como retribuir para vocês aquilo que nós estamos recebendo. Então, e sabendo das condições e exatamente dizendo, queremos mudar de vida, queremos melhorar, não estamos aqui simplesmente querendo tirar o lugar de ninguém. Então, o que eu senti, o que mais me chamou mais atenção é isso, esse lado humano, carinhoso das pessoas. Eu gostei bastante disso. Essa foi a experiência com os venezuelanos, Sim. né? E os outros refugiados, né? A senhora também teve contato com outros refugiados. Queria que a senhora falasse um pouquinho se há diferença também, é esse sorriso, é essa alegria, porque criança é criança, né? Sim, criança é criança. Eu não tive assim, um contato muito mais extenso, porque eu fiquei mais focada na questão dos venezuelanos mesmo. Mas nesse abrigo, por exemplo, aqui de São Paulo, gerido pela Igreja Católica ali na Rua do Glicério, lá eles acolhem várias nacionalidades, né? Então, principalmente tem muitos haitianos, tem muitas pessoas de países africanos. Então, o que também me chama a atenção é uma alegria de viver também e por parte das crianças o fato de ser criança, independentemente de estar numa mansão ou numa casa modesta, ou seja, a essência da criança como o que nos faz ter esperança no futuro. Quer dizer, o fato de ter algo material pode ser secundário. O importante é ter a companhia dos pais, estar num ambiente seguro, um ambiente em que se sente acolhido, que se sente bem-vindo. Ok, muito obrigada pelas suas informações, doutora. Eu que agradeço. Bom, o programa em discussão especial Direito de Infância Século XXI falou hoje sobre crianças refugiadas. A gente fica por aqui. Eu te vejo na programação da TV Alesp. Tchau, tchau. Vale a pena.